Então, vamos lá, vamos... Só para a gente recordar um pouco, a gente está estudando a parte segunda do Livro dos Espíritos, segundo livro, né? A parte segunda que fala a respeito do mundo espírita ou mundo dos espíritos. E a gente já viu nesse capítulo 1, aos sábados a gente estuda as questões sequenciadas, né, do Livro dos Espíritos. Então, nos sábados anteriores, a gente já passou por esses capítulos aqui: origem, natureza dos espíritos, mundo normal e primitivo, forma e ubiquidade dos espíritos, perispírito, diferentes ordens de espírito, escala espírita e progressão dos espíritos. E hoje a gente vai entrar na 8ª parte desse capítulo 1º, que fala a respeito dos espíritos, que trata sobre anjos e demônios. Então, quem está fazendo esse estudo na sequência, saiba que a gente está nessa ordem aí. Porque uma questão é consequência da outra, é pré-requisito, digamos assim, para a gente estar entendendo os conceitos que são abordados aqui, tá? Então, por exemplo, anjos e demônios, a gente vai ver que diz respeito à evolução espiritual, que é um pouco isso que a gente está estudando aqui nesse capítulo, né? Então, vamos às questões aqui. E depois a gente trouxe alguns capítulos de alguns livros, de alguns estudos, para historiar um pouco o que a gente está falando. Se der tempo, a gente comenta, a gente mostra para vocês. Se não der tempo, a gente sugere e depois vocês podem pesquisar. Pois bem, anjos e demônios, questão 128. Os seres, aqui chamamos anjos, arcanjos e serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? Essa é a pergunta de Kardec, querendo saber se essa questão que a gente sempre ouve falar dos anjos, dos arcanjos e dos serafins, se eles formam uma categoria especial, né? Resposta dos espíritos: não são uma categoria especial. Apenas são os espíritos puros, aqueles espíritos que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Olha aí a questão do que a gente comentava dos estudos anteriores da escala espírita. Então, quando a gente ouve falar de um anjo, de um arcanjo, de um serafim, está se fazendo menção, está se fazendo referência a um espírito que já atingiu o mais alto grau da escala espiritual que a gente conhece. Então, essa é a abordagem que os espíritos nos apresentam, né? Eles não obedecem a uma categoria especial. Eles apenas já passaram por essa evolução espiritual, digamos assim, né? Geralmente, a ideia de perfeição moral. Entretanto, ela se aplica muitas vezes à designação de todos os seres, bons e maus, que estão fora da humanidade. Disse o anjo bom e o anjo mau, o anjo de luz e o anjo das trevas. Nesse caso, no que a gente está estudando aqui, o termo é sinônimo de espírito ou de gênio. Tomamos-lo aqui na sua melhor acepção. Ou seja, no caso do estudo das questões que a gente vai estar verificando hoje, a gente está observando o anjo aqui como aqueles que são mais evoluídos, aqueles anjos bons, anjos de luz. Ele não está fazendo acepção à palavra anjo mau. O anjo mau a gente vai tratar aqui como demônio, como diabo. A gente vai ver aqui essa questão da terminologia, né? Os anjos han percorrido todos os graus da escala, ele questiona. Percorreram todos os graus, mas do modo que havemos dito. Uns, aceitando sem murmurar suas missões, chegaram mais depressa. Outros gastaram mais ou menos tempo para chegar à perfeição. A gente viu nos estudos anteriores, na questão da evolução espiritual, que o destino, a fatalidade de todos os espíritos é atingir a perfeição. Todos nós chegaremos a essa condição de espírito puro. E o que os espíritos acentuam aqui é que os anjos
Os anjos bons, esses espíritos evoluídos, que já chegaram ao topo da escala espírita, eles já percorreram todos os graus, mas eles acentuam aqui dizendo que a forma como eles chegaram é que são diferentes. Alguns chegam mais depressa, porque aceitam sem murmurar as suas missões. Outros demoram um pouco mais tempo para chegar à perfeição. Assim é o nosso processo de aprendizado e de evolução. A gente vê almas que seguem um caminho quase que linear para a ascensão. Outras são mais recalcitrantes. Embora cheguem, demoram mais, porque reclamam, porque têm dúvidas, porque fazem um arrudeio. E assim é o nosso processo, né? Não se preocupem não, que a gente não vai ser anjo nessa encarnação, não, viu? Não vamos ficar preocupados que não vai dar tempo, não. A gente pode tentar, né? Mas provavelmente não vai tentar, não, porque a gente não vai dar tempo, não. Porque a gente está falando aqui dos espíritos que já chegaram ao topo da escala evolutiva. Né? Então, é chão. É um pouquinho de chão. É nascer, viver, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Né? Então, se tem alguém pensando que é anjo, me perdoe a revelação, mas ainda estamos um pouquinho distantes, né? Mas vamos lá. Sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Kardec já afirma um conceito que a gente vai aprender hoje, né? Que é equivocada a opinião de seres criados perfeitos e superiores a todas as criaturas. Então, já está aí a primeira informação que a gente precisa aprender. Não há seres que são criados perfeitos. Então, a gente não pode imaginar que um anjo, um querubim ou um serafim são admitidos como uma categoria especial de espíritos que foram criados perfeitos. Não. Não houve isso. O que houve foi que todos eles evoluíram, como nós estamos evoluindo. Todos passaram pelas encarnações sucessivas. Todos passaram por nascer, viver, renascer ainda e progredir sempre. Então, todos atingiram essa evolução. Mas aí o que ele pergunta é que, sendo errônea essa opinião, como se explica essa crença que esteja na tradição de quase todos os povos? Ou seja, como é que todo mundo pensa que há seres angélicos o tempo todo? Não é? Resposta dos espíritos. Ficai sabendo que o mundo onde te achas não existe de toda a eternidade e que muito tempo antes que ele existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Acreditam os homens que eles eram assim desde todos os tempos. Então, gente, quando a gente amplia a percepção espírita, amplia-se o nosso horizonte, a nossa percepção, a nossa forma de compreender Deus, a realidade do espírito e a justiça de suas leis. Então, a gente está encarnado num planeta que tem 4,6 bilhões de anos, não quer dizer que nós somos o único planeta habitado no universo. E que outros espíritos já habitaram outros planetas e já evoluíram em outros planetas. Vou dar só um exemplo para vocês. Quem é o espírito mais perfeito que já passou pela Terra? Jesus. Jesus foi escolhido pelo Senhor Supremo do Universo há 4,6 bilhões de anos atrás para desenvolver o planeta Terra. Para ele ser escolhido pelo Senhor Supremo do Universo, que é Deus, ele foi escolhido e eleito pelo Senhor Supremo do Universo. Nesta condição, Jesus já era o quê? Já era um espírito puro. Deus não ia escolher um aprendiz para tomar conta de um orbe em formação. Deus não ia dar a Jesus a tarefa de dizer, Jesus, tu vai tomar conta do planeta, mas tu é um estagiário, viu? Tu está aprendendo ainda as leis naturais, tu não sabe de nada ainda.
Não é assim. Jesus já era um espírito puro. Então, se Jesus era um espírito puro, que estava sendo admitido na condição de tomar conta do planeta, de ser o governador planetário, e já era um espírito puro, a gente pode admitir, em decorrência disso, que o mundo em que Jesus evoluiu não foi o planeta Terra. Concordam? Se ele estava recebendo a incumbência de desenvolver o planeta que chamamos Terra, ele evoluiu aonde? Sei lá. Ele evoluiu em outras estrelas, em outros orbes. E dizem que as estrelas que Jesus evoluiu talvez nem existam mais. Então, não vamos dar um trava-cérebro no juízo da gente, não, para a gente continuar o estudo da gente aqui, para a gente não ficar a tarde toda pensando nisso, né? Mas, rapaz, ele veio de onde? E será que a estrela que ele desenvolvesse já virou pó? Ou seja, já se tornou outra galáxia? Provavelmente, mas não vamos pensar nisso agora, não. Deixa para pensar nisso quando você estiver sem sono de noite. Aí começa a pensar para ver se dá sono, né? Para ver se a gente consegue descobrir alguma pista. Mas é isso aí, gente. A estrela que Jesus evoluiu não foi a Terra. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Existem seres que evoluíram em outras esferas. Então, ele chegar aqui já como espírito evoluído, não quer dizer que ele é evoluído desde sempre. Ele aprendeu em outros orbes do universo de Deus. Entenderam, gente? Tudo no universo converge e é dirigido pela inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. O que é isso? Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E tudo converge para esse amor de Deus. Ok? Vamos em frente. Há demônios, no sentido que se dá a esta palavra. Olha aí, a gente gosta de dizer, isso é o demônio, né? A nossa cultura está impregnada dessas palavras, desses seres, que revelam esses seres inferiores, que representam o mal, a dificuldade, não é isso? Então, Kardec pergunta, há demônios, no sentido que se dá a essa palavra? Vamos ver o que é que os espíritos dizem. Se houvesse demônios, seriam obra de Deus. Mas, porventura, Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente desgraçados? Olha aí, os espíritos já colocam assim, rapaz, peraí, se existisse demônio, ele teria sido obra de Deus. E Deus, porventura, seria justo, porque é um atributo da divindade, a justiça, o amor. Ele seria bom, justo, soberanamente justo e bom, se houvesse criado seres destinados eternamente ao mal, a permanecerem eternamente desgraçados. Se há demônios, eles se encontram no mundo inferior em que habitais e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e que julgam agradá-lo por meio das abominações que praticam em seu nome. Ou seja, se há demônios, no sentido que a gente acredita, fomos nós que criamos, pelas nossas imperfeições, pelas nossas dificuldades, de vermos a Deus, que é amor, que é justiça, que é bondade, que é luz. É isso que a gente vai estudar aqui. O demônio que a gente acredita, que a gente crê, que a gente entende, é aquele ser que ainda não viu a Deus, que ainda não compreendeu o seu amor, que ainda não está envolvido pela sua luz. Esse é a questão que a gente vai compreender na tarde de hoje, não é? A palavra demônio não implica a ideia de espírito mau, senão na sua acepção moderna, porquanto o termo grego daimon, de onde dela derivou, significa gênio, inteligência, e se aplica aos seres incorpóreos, bons ou maus, indistintamente. É aquilo que a gente via no começo. O ser, a palavra demônio, vem do grego,
e significa daimon, donde significa gênio, inteligência, e se aplica aos seres incorpóreos, bons ou maus. Por demônios, segundo a acepção vulgar da palavra, se entende seres essencialmente malfazejos. Como todas as coisas, eles teriam sido criados por Deus. Ora, Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres prepostos por sua natureza ao mal e condenados por toda a eternidade. Se não fosse obra de Deus, existiriam como ele desde toda a eternidade, ou então haveria muitas potências soberanas. Isso aqui é uma argumentação de Kardec, comentando as questões que a gente acabou de ler, né? Então, Kardec vai colocando argumentos e fechando o raciocínio dessa questão de anjos e demônios, né? A primeira condição, ou seja, que eles são obras de Deus, de toda a doutrina, é ser lógica. Ora, a dos demônios, no sentido absoluto, falta essa base essencial. Concebe-se que povos atrasados, os quais, por desconhecerem os atributos de Deus, admitem em suas crenças divindades maléficas. Também admitiam demônios, mas é ilógico e contraditório que quem faz da bondade um dos seus atributos essenciais de Deus, supõe haver ele criado seres destinados ao mal e a praticá-lo perpetuamente, porque isso equivale a lhe negar a bondade. Então, Kardec vai argumentando essa questão de que não existe demônio criado por Deus, que esses seres foram evoluindo negativamente, digamos assim, negando a condição de superioridade de crescer a Deus. No final, a gente vai ver e entender um estudo que a gente vai fazer aqui de que, pela nossa condição inferior ainda, a gente pode até entender que existam demônios, diabos, esses seres voltados eternamente para o mal, pela condição da humanidade ainda atrasada diante de enxergar a Deus. Mas é daqui a pouco que a gente vai chegar lá, tá? Os partidários dos demônios se apoiam nas palavras do Cristo. Não seremos nós que conteste a autoridade dos seus ensinos, que desejáramos ver mais no coração do que na boca dos homens. Porém, estarão aqueles partidários certos do sentido que ele dava a esse vocábulo. Isso é questão que, no Evangelho, Jesus fala de diabo. E a gente vai ver aqui as tentações do Cristo. E o que Kardec argumenta aqui é dizer que eu não vou questionar isso. Mas essas pessoas que acham que esse diabo foi ensinado pelo Cristo estão certos do sentido que ele dava a essa palavra? Não é sabido da forma alegórica, constitui um dos caracteres distintivos de sua linguagem, dever-se-á tomar ao pé da letra tudo o que o Evangelho contém. Não precisamos de outra prova além da do que nos fornece essa passagem. Logo após estes dias de aflição, o sol escurecerá e a lua não mais dará sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências do céu se abalarão. Em verdade vos digo que essa geração não passará sem que todas essas coisas se tenham cumprido. Ou seja, ele traz aqui um exemplo de uma linguagem figurativa que está no Evangelho e que a gente não pode tomar isso ao pé da letra. Aí ele arremata dizendo, não temos visto a ciência contraditar a forma do texto bíblico no tocante à criação e ao movimento da terra, não se dará o mesmo com algumas figuras de que se serviu o Cristo, que tinha de falar de acordo com os tempos e os lugares, ou seja, o sentido figurado da forma como Jesus falava, não é? Não é possível que ele haja dito conscientemente uma falsidade. Assim, pois, se nas suas palavras as coisas que parecem chocar a razão, é que não as compreendemos bem ou as interpretamos mal. Os homens fizeram com os demônios o que fizeram com os anjos, como acreditaram na existência de seres perfeitos desde toda a eternidade. Tomaram os espíritos inferiores por seres perpetualmente maus. Por demônios se deve entender os espíritos impuros, que muitas vezes não valem mais do que as entidades designadas por esse nome, mas com a diferença de ser transitório o estado deles.
O fato de um espírito ser impuro não quer dizer que ele está condenado à eternidade de ser impuro. Ele tem a chance de ver a Deus. Ele tem a chance de modificar a sua percepção e a sua condição evolutiva, não é? São espíritos imperfeitos que se rebelam contra as provas que lhe tocam e que, por isso, as que sofrem mais longamente, porém que a seu turno chegarão a sair daquele estado quando quiserem. É isso que eu citava aqui. No final, eu vou ler aqui uma parte de um capítulo de um livro que fala desses seres demoníacos que renegam ao Cristo, que perseguem ao Cristo e que se confundem com seres demoníacos aos olhos da humanidade. Então, mas eles têm a chance de sair dessa condição, porque o amor de Deus é para todas as criaturas. A gente vai ver isso daqui a pouco. Poder-se-ia dizer, poder-se-ia, pois, aceitar o termo demônio com esta restrição, como entendem atualmente, dando-se-lhe um sentido exclusivo. Ele induziria em erro com fazer crer na existência de seres especiais criados para o mal. Esses seres não existem. Nós estudamos nos capítulos anteriores que todos os espíritos são criados como simples e ignorantes. Nós partimos todos da mesma condição. Nós somos o que Jesus foi e nós seremos o que Jesus é. Nós somos, não tem ninguém perturbado aqui achando que vai ser Jesus. Eu só estou dizendo que nós somos o que Jesus foi e que nós seremos o que Jesus é. Quando vai ser, aí eu vou estar perturbado se eu disser que é daqui a pouco. Aí eu posso estar, daqui a pouco eu vou passar lá do passe, ficar lá até amanhã de manhã, tomando passe, né? Diga aí, meu irmão. Há séculos que a Igreja Católica tem o rito do exorcismo. E a gente tem a desobsessão. Ele numa vara de corpos, ele mudou os corpos. Ele se atirava dentro do máximo. Perfeito. Quer dizer, o espiritismo não leva em consideração. Claro que leva. Claro que leva. Claro que leva. Só que a gente não chama de exorcismo, a gente chama de desobsessão. Quer dizer, não existe um espírito mal dentro daquele corpo carnal ali. Claro que existe. Claro que existe. Claro que existe. O espiritismo não cria nenhuma doutrina. O espiritismo está nas leis naturais. A doutrina católica apostólica romana, entenderá tudo isso que a gente está estudando aqui da mesma forma, da mesma maneira. Exorcizar é espantar um espírito demoníaco. Obsessor é um espírito que perturba alguma das nossas condições. Então, alguém pode dizer, eu vou exorcizar esse espírito, mas eu também posso conversar com esse espírito numa reunião de desobsessão. E depois, eu exorcizei, foi jogo de palavras. Mas o que a gente quer é encaminhar todos para o bem, para o amor, para a luz de Deus. Porque todos os seres têm a oportunidade de seguir a Deus. Se esses ainda estão equivocados, que nós o apresentemos para a luz. Não há conflitos de caminhos, há divergências de interpretações. E, no fundo, é tudo a mesma coisa. Porque todos nós bebemos da mesma fonte e somos todos galhos de uma só árvore chamada amor. É natural que a humanidade tenha divergências de sotaque, de regiões, de formas de pregar uma mesma verdade, mas o caminho é um só. Então, a gente vai chegar no mesmo lugar, porque a doutrina espírita não será a religião do futuro, mas será o futuro das religiões, porque todos terão a mesma crença. Eu não estou dizendo aqui, nem os espíritos estão dizendo, que todos nós seremos espíritas, mas todos nós creremos
Da mesma forma, os católicos, os batistas, os ateus, qualquer um, a crença será a mesma. Será a crença em Deus, nas leis naturais, porque o que consola é a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. Esses são princípios que estão nas leis naturais e todos convergirão para o mesmo caminho. E a gente vai deixar de estar discutindo seita. A minha seita é melhor do que a sua, a minha seita é mais completa do que a sua. Não! Apenas a gente bebe na mesma fonte e caminha pelo mesmo caminho. Entendeu, meu irmão? Então não há divergência. A convergência, traduzir uma palavra num momento e no outro, é uma questão de tempo, que a gente vai entendendo isso tudo da mesma maneira. Mas vamos em frente. Satanás é, evidentemente, a personificação do mal sob forma alegórica, visto não se poder admitir que exista um ser mau a lutar como de potência a potência com a divindade e cuja única preocupação consistisse em lhe contrariar os desígnios. Como precisa de figuras e imagens que lhe impressionem a imaginação, o homem pintou os seres incorpóreos sob uma forma material, com atributos que lembram as qualidades ou os defeitos humanos. É assim que os antigos, querendo personificar o tempo, o pintaram com a figura de um velho munido de uma foice e uma ampulheta. É a imagem do cão, né? É o cramulhão, né? Como diz, né? É a imagem do cão, é um velho com a foice e uma ampulheta, é o diabo, não é assim? Então, é a imagem. A gente quer uma imagem, né? Representá-lo pela figura de um mancebo fora contrassenso. O mesmo se verifica com as alegorias da fortuna da verdade, etc. Os modernos representaram os anjos, os puros espíritos, por uma figura radiosa, de asas brancas, emblema da pureza, e Satanás com chifre, garra, e os atributos da animalidade, emblema das paixões vis. O vulgo que toma as coisas ao pé da letra viu nesses emblemas individualidades reais, como vira outrora Saturno na alegoria do tempo. Eu não estou dizendo que tem espírito imperfeito, que ao saber que a imagem aterrorizante de Satanás é um ser de chifre, de garra, que apresenta uma imagem de medo, eu não estou dizendo que há espíritos inferiores no mundo espiritual que não se apresentem dessa forma. Existe. Tem muitos. E muitos médiuns e muitas crianças veem esses seres horrendos que se transfiguram nessas imagens. É só a gente ir para um baile de carnaval, a gente vai ver um bocado de diabo, a gente não vai ver um bocado de figura. São fantasias que a gente escolhe. Agora, como a gente está num baile de carnaval, a gente sabe que aquilo é um baile de máscara. Mas se a gente chega em casa de noite, acende a luz, quando acende a luz vê um ser desse fantasiado de diabo, a gente vai dar uma carreira, porque a gente está no lugar errado. Mas eles podem se transfigurar nessa imagem. Estão entendendo, gente? Existe essa possibilidade. Mas não quer dizer que ele é diabo. Ele usa essa roupagem para assustar quem o está vendo. Essa é que é a situação, né? Mas vamos em frente. Por isso, a doutrina dos espíritos que revive o cristianismo nos afirma e reafirma a não existência de demônios, tal como pintados por mentes sem compreensão e por almas que desconhecem a bondade divina. Os demônios nos quais poderemos crer moram dentro de cada criatura, que ainda não pode eliminá-lo. Eles o chamam ódio, inveja, ciúme, maledicência, orgulho, egoísmo e outros tantos mais, que proliferam na sociedade que desconhece o Cristo. Quem tem o céu no coração, quem tem a consciência tranquila pelo cumprimento dos deveres, somente crê e vê as coisas de fora que existem por dentro de si. Essa é a lei dos reflexos. É bom pensarmos nisso. Se existem anjos que foram sempre anjos e demônios que foram sempre demônios, onde está a bondade de Deus que criou seus filhos simples e ignorantes?
na igualdade, com tendências diferentes. A razão caminha igualmente para a perfeição, e ela está se enriquecendo pela intuição divina, de modo a aceitar a verdade, a única que fica de pé diante de todas as circunstâncias. E é o tempo que vai falar pelos acontecimentos a última palavra, sendo que os espíritos benfeitores falam antes do próprio tempo afirmar. Então, meus irmãos, Kardec fecha esse estudo de anjos e demônios colocando isso de uma forma muito simples, muito tranquila, para nós que temos o privilégio e a responsabilidade de estudar a doutrina espírita e de compreender seus postulados. Então, se eu chegar em casa mais tarde e aparecer um demônio para me dizer, você não disse que não tinha demônio, eu aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou dizer, meu irmão foi feito Chico Xavier. Chico Xavier chegou em casa uma vez e apareceu um ser demoníaco para ele. E ele, com a sua mediunidade, viu e tomou aquele susto. Aí Emmanuel chega para ele e faz, não diga que você não chamou. Aí o espírito vira para ele e faz, você me chamou? Aí Emmanuel faz, não diga que não chamou. Ele tem a vantagem de ter Emmanuel soprando no juízo dele, né? A gente tem a vantagem de saber, porque já estudou o que aconteceu, né? Aí Emmanuel disse, chamei meu irmão. Aí disse, o que é que você quer? Disse, não, é que as coisas estão tão difíceis para mim aqui na Terra que eu queria a sua bênção em nome de Deus ou em nome das forças que você representa. Aí o espírito vira para ele, Chico, com você não tem jeito não, eu vou embora. Então, é um pouco isso. A gente não tem que demonstrar medo, a gente tem que demonstrar amor, solidariedade, compaixão e se aproximar. Esse é o caminho daqueles que já conhecem a Deus, que conhecem o Cristo. O demônio se chama ódio, inveja, ciúme, maledicência, orgulho, egoísmo e outros tantos mais que proliferam na sociedade que o quê? Que desconhece o Cristo. A gente não pode mais desconhecer o Cristo. Esse aqui é o caminho de nossa transformação. A gente não pode mais dizer que não sabia, porque os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Esse é o caminho do cristão. Isso é o que a gente deve perseguir. Aí a gente entra nessa questão aqui. Demônios, aqueles seres que ainda habitam as últimas posições da escala. Aqueles que estão lá no pé, ainda estão no processo de evolução. Anjos, querubins, serafins estão lá no topo da escala espiritual, mas todos passaram pelas reencarnações sucessivas. Os que já estão lá em cima alcançaram a perfeição, chegaram à condição de espíritos puros. Os que estão na base da pirâmide ainda têm esse caminho a trilhar. Estão sendo convidados a subir nessa escala evolutiva. Todos aceitarão? Não. Aí a gente pergunta, então o planeta Terra está entrando numa fase de regeneração. Isso quer dizer que está todo mundo aqui regenerado, é? Não. Quem está regenerado é o planeta, que está atingindo a condição de maturidade do orbe material para abrigar espíritos regenerados. Mas o planeta não somos nós. Nós somos espíritos que precisamos entrar na condição de regeneração. Se nós não entrarmos, a gente não vai avançar com o orbe. Eu tenho a impressão que a gente não é esse ser demoníaco, não, viu, gente? A gente pode ficar tranquilo, que a gente não é anjo ainda, não. Mas eu acho que aqui não tem nenhum diabo. Eu, pelo menos, acredito em todos vocês. Ninguém é essa criatura, não é. Nós não. Nós já conhecemos o Cristo, nem que seja de longe. Nós já estamos aqui no sábado de tarde, nos dedicando a estudar, a pensar, a refletir no bem, no amor, a nos perdoarmos, a entendermos aquelas criaturas que convivem conosco. Nós já estamos nesse caminho. Então a gente não precisa ficar com medo. Ah, meu Deus, a Terra vai evoluir, eu vou perder a Terra. Não, não é assim não. Não é assim não, porque a gente fica, às vezes,
com medo, a gente assiste uma palestra, não, porque a Terra vai evoluir e quem não for vai perder de morar na Terra, vai deixar de ser Jesus o seu governador. Calma. Peraí, minha gente. Peraí. Eu tenho certeza que todos vocês já escolheram o amor. Eu tenho certeza que todos vocês já entendem quando fazem o mal. E ficam tristes quando isso acontece. Porque infeliz é o homem que sou, que não faço o bem que quero, mas o mal que abomino. Quem disse isso foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que ainda chegou cego na pátria espiritual, pelo espinho na carne que carregava, pelas culpas que carregava no seu coração, que apesar de toda a dedicação que teve, por amor ao Cristo, ainda chega cego na pátria espiritual. E é preciso que Ananias apresente-se de novo no mundo espiritual para limpá-lo definitivamente a sua visão. Porque assim somos nós, criaturas imperfeitas, que carregamos as nossas culpas milenares, as nossas culpas seculares, e que o processo de transformação é lento, é gradual, é passo a passo. Mas eu tenho certeza que nós já temos essa condição, essa consciência, essa capacidade de enxergar que seremos amanhã melhores do que somos hoje. Então a gente não precisa temer, porque Jesus segue adiante da nossa embarcação. Jesus já nos mostrou esse roteiro, a gente já tem acesso a essa literatura. Quanto tempo, quantas encarnações a gente está abreviando por ter acesso a tanta informação que os espíritos nos revelam? Agora, ruim é se a gente não fizer nada em relação a isso, não é? É se essa transformação não bater e não chegar aos nossos corações. Então, nós estamos aqui a caminho dessa jornada. Que a gente não fique tão perturbado achando porque não é anjo, mas também que não fique perturbado porque a gente também não é diabo. Então, a gente está aí na estrada, né? Estamos todos na estrada. E Jesus é esse espírito puro, é esse exemplo que está lá no topo da montanha, na culminância dessa escala evolutiva. Ele é que é a nossa referência, o nosso guia e modelo para todos nós seguirmos, né? Essa compreensão é que a gente tem que ter, né? Rezam as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. É o que a gente estava dizendo. Jesus foi escolhido, um desses seres, para governar a Terra. Então, se Jesus já era puro, não foi aqui que ele evoluiu. Ele evoluiu em outro orbe, né? Mas isso é outra história. As tentações do Cristo. Só para a gente trazer o que está em Mateus, capítulo 4, versículos 1 a 11. Quando Jesus fala do diabo, né? E é o exemplo que a gente tem do diabo, que a gente tem o diabo perto desses pensamentos dentro de cada um de nós, nesse sentido que o Cristo nos ensinou. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Isso aqui é a passagem após Jesus sai do Jordão, batizado por João Batista, e segue para passar seus 40 dias no deserto. Então, quando ele começa esse seu caminhar, foi conduzido para o deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pão. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Esse é o enunciado do Evangelho. E o que é que isso significa para nós na visão espírita? É que
o próprio Cristo nos mostra que pode ser tentado por esses espíritos maléficos. Imaginem nós. Imaginem nós, se não podemos ser tentados por esses espíritos maléficos. E a conduta de Jesus foi: não quero conversa com você. É como a gente diz essa expressão, né? Vá de reto, Satanás. Não é assim que a gente diz no popular, né? Então é isso um pouco que o Cristo está dizendo. Eu não vou abrir as portas para as suas tentações. Então, se o Cristo nos exemplifica isso, é porque nos mostra a condição de nós sermos tentados todos os dias. Porque somos criaturas falíveis a caminho da perfeição. Então, ele está nos ensinando que nós seremos tentados, mas que não deveremos sucumbir. Esse é o ensinamento do Evangelho. Essa é a simbologia da representatividade do diabo, que representa essas forças tenebrosas que tentaram o próprio Cristo. Imaginem nós, não é? Aí eu trago aqui essa palavra, o diabo. Número 164, lição 64 do livro Pão Nosso. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi os 12, e um de vós é o diabo. Olha, Jesus, conversando com os apóstolos, chega para os apóstolos: eu escolhi vocês, agora um de vocês, 12 aí, é o diabo. Os apóstolos olham para a cara do outro assim, né? Serei eu, Senhor, né? Aí Emmanuel comenta: quanto à teologia se reporta ao diabo, o crente imagina de imediato o senhor absoluto do mal. A imagem que a gente vê logo, né? Aquele ser de chifre, fedendo a enxofre, correndo do caldeirão quente, né? Assim, dominando um inferno sem fim. Na concepção do aprendiz, a região amaldiçoada localiza-se em esfera distante, no seio de tormentosas trevas. Sim, as zonas purgatoriais são inúmeras e sombrias, terríveis e dolorosas. Entretanto, consoante a afirmativa do próprio Jesus, o diabo partilhava os serviços apostólicos, permanecia junto dos aprendizes e um deles se constituíra em representação do próprio gênio infernal. Judas foi tentado pela inferioridade. É isso que o Cristo quis dizer. E essas zonas pestilenciais que a gente está dizendo aqui, a gente diz: não, isso não existe, não. Daqui a pouco a gente vai ver que existe. Daqui a pouco vai ver que existe. E que aos poucos a gente vai tomando conhecimento dessas informações. Porque nós espíritas hoje já podemos compreender do que se trata. Porque nós temos percepção disso. Daqui a pouco. Basta isso para que nos informemos de que o termo diabo não indicava no conceito do mestre um gigante de perversidade, poderoso e eterno, aquele ser demoníaco. No espaço e no tempo, designa o próprio homem, quando algemado às torpitudes do sentimento inferior. Daí concluímos que cada criatura humana apresenta certa porcentagem de expressão diabólica na parte inferior da personalidade. Cada criatura humana apresenta certa percentagem de expressão diabólica na parte inferior da personalidade. Tem dia que a gente amanhece feito um anjo e vai dormir feito o diabo. Porque cada criatura humana revela em si, na parte superior da sua individualidade, o seu traço de anjo. E cada criatura humana que somos nós, ainda imperfeitos, ainda temos acesso a essas regiões inferiores da nossa personalidade. E nos tornamos esse diabo. Tem dias que a gente acorda como anjos e vai dormir como diabo. E ao contrário também. Tem dia que a gente acorda como diabo e vai dormir como anjo. Tem momentos que a gente está conversando com uma pessoa como anjo. Basta essa pessoa catucar no lugar errado e o anjo virou. Não é assim?
Porque nós somos essas pessoas ainda vacilantes, que ainda não compreendemos as regiões superiores da nossa personalidade, que ainda nos permitimos descer a esses degraus da inferioridade que Emmanuel nos comenta aqui. Daí concluímos que cada criatura humana apresenta certa percentagem de expressão diabólica na parte inferior da sua personalidade. Satanás simbolizará, então, a força contrária ao bem. A questão é saber que percentagem nós temos nessa zona inferior da nossa personalidade. 1%, 2%, 3%, é com cada um. A gente vencer esse homem velho que está dentro de cada um de nós, não é? Quando o homem descobre, no vasto mundo de si mesmo, compreende o mal, dá-lhe combate, evita o inferno íntimo e desenvolve as qualidades divinas que o elevam à espiritualidade superior. Quando a gente descobre que o mal ainda existe dentro da gente, o que é que a gente faz? A gente deve combatê-lo. Compreende o mal, dá-lhe combate, evita o inferno íntimo e desenvolve as qualidades divinas que o elevam à espiritualidade superior. Grandes multidões mergulham em desesperanças seculares, porque não conseguiram ainda identificar semelhante verdade. E comentando essas passagens de João, somos compelidos a ponderar: se entre os 12 apóstolos um havia que se converter em diabo, não obstante a missão divina do círculo que se destinava à transformação do mundo, quantos existirão em cada grupo de homens comuns na Terra? Está aí a reflexão que Emmanuel joga para nós, né? Pelo amor de Deus, não vão chegar em casa no grupo de WhatsApp e dizer: eu vi uma palestra hoje dizendo que todo grupo tem um diabo. Quem é o diabo desse grupo? Não vão fazer isso, não, pelo amor de Deus, viu? Isso é apenas uma reflexão para nos mostrar que nós somos muito vulneráveis ainda, que em todo agrupamento, em toda situação, sempre haverá uma pessoa que não resistirá, que sucumbirá, que falirá com esses costumes. Esse é o propósito, e a gente vai entender, e a gente vai respeitar, e a gente vai dar as mãos, não é? Está aqui, energias boas atraem bons espíritos, traz a saúde e o equilíbrio, abre as portas do bem e do amor. Energias ruins atraem maus espíritos, traz doença e desequilíbrio, abre as portas do mal e do ódio. Depende da sintonia em que a gente quer habitar. Depende do andar da consciência que a gente quer morar. A gente quer morar no andar superior ou a gente quer morar no porão? Depende aonde a gente está colocando o nosso coração. Porque o Cristo já nos disse: onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Não é? Então, esse é o mundo, é o desafio. O caminho, o bom combate que nós espíritas já conhecemos é que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar as suas más inclinações. É o velho combate de quem? De mim comigo mesmo. O homem novo que quer se transformar porque enxergou a luz, porque quer seguir Jesus, combatendo com o homem velho, que ainda existe em mim, que ainda me traz os impulsos de violência, mas eu estou combatendo esse bom combate, que é o que Emmanuel comentou aqui. Quando o homem descobre no vasto mundo de si mesmo, compreende o mal, dá-lhe combate, evita o inferno íntimo e desenvolve as qualidades divinas que o elevam à espiritualidade superior. É seguir o anjo que está em mim, me afastar do diabo que um dia já viveu. Esse é o desafio que a gente está empreendendo nos dias de hoje, meus irmãos. Essa é a lição que a gente tinha para estudar. E eu vou aqui catucar a curiosidade de vocês, trazendo esse capítulo 15, que se não der tempo de eu ler todinho, mas eu vou aguçar a curiosidade de vocês. Nós já temos condições de entender o que existe no mundo espiritual.
Nós já sabemos que existe um mundo espiritual. Nós já sabemos que existem espíritos inferiores. Nós já sabemos que existem colônias espirituais elevadas. Mas nós também já sabemos que existem regiões abissais onde habitam espíritos tenebrosos, diabólicos e demoníacos. Capítulo 15, A Cidade dos Justiceiros. Livro No Mundo de Regeneração, No Rumo do Mundo de Regeneração. Manuel Filomeno de Miranda, publicado em setembro, mais ou menos, de 2020, no comecinho da pandemia. Capítulo 15, A Cidade dos Justiceiros. Visita as furnas onde se refugiavam os espíritos denominados justiceiros. As furnas, regiões abissais. Ele vai dizer o mapa aqui onde é, viu? A localização era conhecida pelo irmão Spinelli, e principalmente por Eurípides Bassanufo, um mentor espiritual do nosso movimento espírita, situando-se em uma região pantanosa, próxima a uma cadeia de montanhas muito conhecidas. Pela manhã, em nosso setor de trabalho, reunimos-nos, eu e o mentor apresentou uma planta cuidadosa da referida comunidade, através de um projetor sobre a tela, parecido com esse, né? Observamos fascinados os desenhos vivos da localização, ao mesmo tempo a movimentação que dava vida aos gráficos muito bem delineados. O pântano imenso, parte coberto por vegetação esperta e parte descoberto, onde flutuava uma espuma escura e putrefata, era espantoso pelo empestar do ambiente com uma névoa escura e compacta, exalando odor pútrido. Era antecipado por um charco lodacento e pestilencial em pleno coração de uma floresta sujeita às marés que traziam lixo e cadáveres de animais, tornando a região portadora de terrível podridão. Aves de hábito necrófagos de tamanho exagerado voavam em volta, crocitando ameaçadoramente numa região sombria, na qual não penetrava a luz solar. Seres disformes, ligeiramente parecidos aos biótipos primitivos e peludos, segurando trocos de madeira, rondavam a periferia com o exterior na condição de guardas ou vigias. Sons estranhos e funéreos surgiam e desapareciam em espocar de trovões, antecipados de relâmpagos e raios, que rasgavam a treva e pareciam fender o solo sacudido pelo seu impacto. Era semelhante ao período dos primeiros hominídeos, mais símios que humanos, ainda arqueados, gesticulam com todo o corpo, sem poderem articular sons que correspondam à comunicação verbal. Aguaceiros constantes e gelados tombavam sobre a temerária região, tomando fantasmagórica e diluviana toda a área. Essa era a visão da planta apresentada no seu aspecto real, embora no exterior físico essas características permanecessem com aspecto tenebroso. O benfeitor explicava que a construção multissecular fora apresentada em razão das condições geográficas primitivas e durante séculos, desde os períodos das invasões bárbaras, e foi sendo ampliada e trabalhada para os fins hediondos que se dedicavam. É provável que na extraordinária obra de Dante Alighieri, Virgílio houvesse conduzido o poeta, o Inferno de Dante. Vocês já ouviram falar dessa obra? É provável que na extraordinária obra de Dante Alighieri, Virgílio houvesse conduzido o poeta em desdobramento parcial pelo sono, a região semelhante na face da Terra, que detém número considerável em diversas partes do planeta, dando lugar à conceituação tenebrosa do inferno. Então, meus irmãos, está aí a conceituação de uma região na crosta do planeta onde habitam espíritos demoníacos, numa região que se alimenta disso, desses pensamentos. Então, essa é a visão que a gente traz nesse livro. E esse livro segue. O objetivo era encontrar um ponto fágil que nos permitisse adentrar nas inúmeras fronteiras daquele submundo e, naturalmente, damos início aos estudos de transladação. Esses espíritos, sabe o que eles estavam fazendo nessa região? Eles foram pegar essa comunidade da cidade dos justiceiros e remover da terra. Levou a região toda.
levou a colônia espiritual todinha. A boa notícia é que levaram. Levou tudinho. Todos esses espíritos que estavam nessa região foram transladados. Então, um agrupamento de espíritos foi lá visitar essa região para convidar esses espíritos justiceiros a seguir o Cristo. A gente não estudou aqui que são aqueles que não seguem o Cristo, que não entendem o Cristo. Eurípides, Bassanufo e essa excursão de abnegados trabalhadores do Cristo foram lá para isso, para recolher essas almas que estão recalcitrantes há séculos e séculos, da época das cruzadas, da Idade Média, de Nabucodonosor, de muitos séculos e milênios da solidificação da humanidade. E o amor do Cristo foi tentar abordar essas criaturas. Esse foi o esforço. O objetivo era encontrar um ponto frágil que nos permitisse adentrar nas imensas fronteiras daquele submundo e, naturalmente, darmos início aos estudos de transladação, em considerando a transformação moral de seus habitantes. Aos milhares, desde priscas eras, seria muito mais complexo do que planificado para produzir-se esse deslocamento físico da comunidade e dos seus habitantes que recalcitrassem ante as providências que o poderiam retirar para reencarnar-se ainda na Terra. Então, os engenheiros chegaram lá para estudar, parará, comentaram detidamente uns com os outros a respeito dos equipamentos especiais que pudessem deslocar as edificações fluídicas, os subterrâneos e salas sombrias, transformadas em estranhas habitações punitivas e residências coletivas, e por aí vai. Aí ele segue. O amor do Pai Celeste sempre busca libertar o espírito do crime e não punir pelo desar praticado. Facultava que caravanas espirituais misericordiosas visitassem o baú de sofrimento para acolher aqueles que se encontravam arrependidos sinceramente no lodaçal da entrada. Então, de vez em quando, caravanas de espíritos iluminados iam lá resgatar essas almas. Santa Isabel de Portugal e inúmeros grupos de sua caridade, inspirados, visitavam aqueles pélagos em homenagem à Mãe Santíssima, com equipe de socorristas com redes luminosas magnéticas que, atiradas sobre o tremedal, permitiam a retirada daqueles sofredores sinceramente modificados, que se imantavam às suas malhas, sendo recolhidos. Quando, entretanto, não se tratava de uma transformação interior legítima, rompiam-se as malhas em que se agarravam e voltavam a cair no abismo. Ninguém consegue ludibriar as leis universais, nem se consegue exceção. A gente vê aqui nas nossas reuniões mediúnicas, né, Messia, algumas almas que são trazidas dessas regiões. Então, nós não estamos aqui discutindo história de quadrinhos. A gente não está aqui discutindo que ouviu falar. A gente tem a obrigação de estudar, de entender e de compreender o que está acontecendo. Quando vem uma alma dessa natureza pedir socorro numa casa espírita séria, é porque seus trabalhadores compreendem a delicadeza da missão, compreendem a responsabilidade da tarefa, o esforço que essas almas têm de resgatar almas que querem se transformar e que são chegadas a uma reunião mediúnica como as nossas e que conta com trabalhadores como os nossos para que contribuam com as suas energias mediúnicas materiais, porque eles precisam das nossas energias para que eles se transformem, porque são derradeiras oportunidades para essas almas continuarem na Terra. Esses, sim, são esses espíritos recalcitrantes que não mais terão chances de reencarnar no planeta Terra. Esse sim. É por isso que eu dizia com tanta tranquilidade, não são vocês. Esse sim. Porque esses espíritos são espíritos que sustentam diálogos dessa natureza. O chefe com a aparência tribal levantou-se e todos se ajoelhavam. O chefe, o diabo, sentado no trono. Então, quando eu digo que tem imagens que lembram o que a gente construiu no nosso imaginário, é porque essas almas construíram esse ambiente para viverem e se locupletarem deles. Enunciando expressões chulas de bajulação num espetáculo realmente caricato, ridículo.
Ele sentou-se novamente com pompa e aspecto fecenino, como se estivesse divertindo com a situação invulgar. Indagou-nos então com uma voz rouquenha ameaçadora: quem são vocês e o que desejam aqui? Ademais, como adentraram em nossa cidade sem credenciais de autorização? Eurípides deu 2 passos à frente e, fitando com um olhar de comiseração, respondeu: somos discípulos do Evangelho do nosso Senhor Jesus, e aqui vimos, em seu nome, dar notícias de seu rei. Não terminara a frase e rompeu uma tempestade de chistes, deboches e acusações. O chefete pediu silêncio com gritaria estrondosa. Prossiga! Impôs com terminável ira, irreprimível ira. Quais são essas notícias? Sem alterar-se, o cristão primitivo, que não se perturbou do passado ante o testemunho glorioso, redarguiu: estamos atravessando o período denominado como o fim dos tempos maus, e logo mais a justiça real será estabelecida nos corações espirituais da humanidade, sem disfarce nem dominação arbitrária que se impõe pela força, porque esta é tida como a cidade que a ela se dedica. Fomos enviados para convidarmos todos ao despertamento da verdade, libertando os seus escravos, abrindo as portas dos cárceres, desocupando os antros do que chamam de aplicação de regras dominadoras e facultando aos condenados a oportunidade de arrependimento dos gravames praticados, a fim de reencarnar-se em massa para a redenção nos próximos últimos dias. Estão entendendo, meus irmãos, o que é reencarnar nos últimos dias? Deixa eu concluir aqui, meu irmão, no final a gente conversa. Não concluiu o pensamento quando algumas bestas feras se aproximaram agressivos e tentaram atacar o nobre missionário do amor, porém se detiveram imobilizados por estranha energia. E seguiu a conversa. No final ele disse: arrastemo-nos daqui mais próximo de mim para esbofeteá-los. Eurípides diz: aqui vimos em paz com o objetivo de ajudá-los a mudar de atitude, encaminhando-os à luz do divino amor, e somos agredidos pelo ódio e pelo medo que todos dominam. Jesus é o Senhor e ninguém o vence, porque é a luz do mundo e a porta para a salvação. Por que o odiais? Aí eu estou querendo só mostrar para vocês como essas almas são recalcitrantes ao amor do Cristo. Olha o que ele diz: odiamos o seu governante e construímos esse reino para a justiça de suas vítimas. Todos que aqui residimos estamos em processo de recuperação dos males sofridos pelos seus representantes. E hoje desejamos que todos visam o gozo sem fim que ele tentou inibir com a sua falsa pureza. Então, meus irmãos, esses são os inimigos do Cristo, desde todos os séculos, que estavam nessa cidade, insuflando como imagens diabólicas. Então, eu estou dizendo isso aqui para vocês porque isso aqui é público. Isso aqui está no livro de Divaldo Pereira Franco. Então, temos maturidade espiritual para compreender o que a gente está dizendo aqui. Então, essa é a situação da doutrina espírita, revelar para a humanidade o que está acontecendo. Não existem anjos, não existem diabos. Existem almas que ainda não compreendem a Deus e almas que já compreendem a Deus. Essa é a realidade. Então, que Jesus possa nos abençoar. Quem depois quiser se deter, esse livro, No Rumo do Mundo de Regeneração, Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Que Jesus nos abençoe. Vamos elevar os nossos pensamentos ao Cristo, pedir ao Senhor Jesus que nos fortaleça, que nos ilumine, que nos ampare, que nos guarde de todas as tentações